Olá a todos, muito prazer, meu nome é Janaína, mas vocês podem me chamar de Jana. Eu sou professora do curso de Marketing de Moda da Escola Denise Aguiar e hoje nós vamos falar sobre os pilares para você construir uma marca pessoal no digital e alcançar os seus resultados. Essa aula é exclusiva para você, lojista, e para você também que trabalha prestando serviço como as consultoras de imagem. E por que vocês precisam se posicionar no digital? Hoje nós chegamos à conclusão que tudo virou commodity. Como assim? Primeiro, ter uma boa roupa para vender é o mínimo que você precisa. Afinal de contas, você não venderia. Prestar um bom serviço como consultora de imagem também é o mínimo. Ou seja, nós temos hoje uma acessibilidade a boas técnicas e a bons produtos. E aí eu te pergunto, o que vai fazer você se diferenciar da concorrência? É o posicionamento de imagem da sua marca pessoal. Para vocês terem uma noção, hoje nós temos em média mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo que usam diariamente o Instagram. A cada 2 horas que nós estamos no perfil, a gente recebe em média 40 anúncios. E só para piorar um pouquinho, 1,7 segundos é o tempo que um possível cliente tem para decidir se ele vai seguir o seu perfil ou não. E aí fica a pergunta, nossa, como eu vou conseguir então me destacar no meio da multidão, fazendo as mesmas coisas e vendendo praticamente o mesmo produto que a minha concorrência? É através do posicionamento. Mas normalmente não é esse caminho que vocês procuram. Normalmente vocês fazem o que todo mundo faz. Ou seja, sempre postam as ideias de conteúdos comuns, ou seja, publica sem estratégia, aprofundamento, acabam fazendo o que todos fazem. Por exemplo, um look do dia sem contexto, postar totalmente coisas aleatórias, sem entender com quem vocês estão falando. As consultoras de imagem, por exemplo, pegam as cartelas de cor e simplesmente falam de forma aleatória, sem entender como isso pode influenciar na vida dos seus clientes. Quando vocês falam também sobre tipo físico, simplesmente trazem informação com um olhar técnico e não conseguem trazer esse conteúdo sobre como pode ajudar aquele cliente ou possível cliente no dia a dia. A gente precisa entender o seguinte, as pessoas elas só vão parar no seu perfil se aquele conteúdo fazer sentido, porque hoje a venda é uma consequência desse conteúdo que vai gerar um bom relacionamento. Dificilmente uma pessoa que começar a te seguir agora já vai querer saber o seu Pix. Normalmente ela vai querer se relacionar com você, te seguir para depois ela ver sobre o que você tem para vender. Mas para vocês conseguirem sair desse cenário e se diferenciarem da concorrência, vocês precisam ter resposta para algumas perguntas. Primeiro, quem você é? Qual problema você resolve e para quem? Porque sim, nós que vendemos produtos, nós resolvemos um problema. E principalmente quem vende serviço. Uma pessoa ela vai até você, por exemplo, comprar uma blusa ou comprar um vestido porque ela tem um problema, porque senão ela não iria até você. Ou ela tem um casamento, ou ela está frustrada com as coisas que ela tem no armário, ou ela não acredita que combina com mais nada do que tem. Então, ela tem um problema e vai até você. Mas para você conseguir resolver esse problema, você precisa entender quem é esse público-alvo. Porque não é só uma camisa branca que ele quer, ou não é só uma análise de cor que ele quer. Ele quer muito mais que só você
pode resolver. A partir disso, você passa a ser a escolha especial para ele. Para a primeira conclusão dessa aula, a gente precisa perceber que chegou o momento que não dá mais para a gente simplesmente postar conteúdo por impulso, acordar de manhã e postar. É necessário a gente ter a comunicação com intenção, ou seja, é sobre estratégia, autenticidade e posicionamento. E para isso, eu separei alguns pilares que vocês podem começar a aplicar hoje mesmo no seu negócio. O primeiro pilar, clareza de posicionamento. Nós estamos falando desde o início da palavra posicionamento, mas afinal de contas, Jana, o que é posicionamento? Posicionamento é como que a sua marca quer ser lembrada. Por exemplo, se eu falar com vocês, fechem os olhos agora e falar a palavra farm. Não vem na mente de vocês vários signos? Não vem na mente de vocês várias lembranças? Isso é um bom posicionamento. Ou seja, é a forma como a marca é percebida na mente dos consumidores. A partir do momento que eu crio uma imagem relevante para um determinado público-alvo, para gerar uma conexão emocional e, consequentemente, ser a escolha preferida do meu consumidor. Entendam, escolha preferida, porque vamos falar a verdade, ninguém tem a necessidade de comprar mais nada. Eu, por exemplo, se eu for comprar mais alguma coisa, eu tenho certeza que meu closet vai cair de tantas peças. Eu, como milhares de pessoas. Mas mesmo assim a gente não continua consumindo? Isso quer dizer que a marca tem um bom posicionamento. O posicionamento, então, é sobre personalidade, valores, tom de voz e o estilo de vida da sua marca. Esses princípios são coisas exclusivas que só você tem e que você precisa ter consciência dessa definição. Qual é o seu estilo? Quais são os seus valores? Qual é o seu tom de voz? Isso tudo cria uma conexão com um determinado público e a venda passa a ser uma consequência desse relacionamento que ele quer ter exclusivamente com a sua marca. A gente não compra farm só porque é um vestido estampado, concorda? Porque vestido estampado por estampado, o mercado está lotado. A gente compra farm porque a gente quer estar com ele na rua e a pessoa do outro lado falar: aquilo ali é farm. Ou então a pessoa virar para você e falar assim: nossa, que vestido lindo, e você falar: é farm. Então nunca foi só sobre compras de produto ou contratação de serviço. Sempre foi algo muito mais além. Sempre foi sobre conexão, comunidade e estilo de vida. E isso você só vai conseguir quando você tiver clareza do seu posicionamento. O nosso próximo pilar é a comunicação que conecta. Ou seja, você precisa ter um DNA de conteúdo alinhado com a essência da sua marca. DNA de conteúdo? Como assim? Isso, DNA de conteúdo vem de algo exclusivo, que só a sua marca tem. Eu posso ter 10 consultoras de imagem formando hoje, aqui dentro da escola, mas as 10 consultoras vão ter um DNA de conteúdo totalmente diferente. Sabe por quê? O DNA ele é um composto distintivo que é representado por determinadas perguntas, que são: quem é o seu público? Quais as características únicas do seu serviço e do seu produto? Quais as possíveis dúvidas e interesse do seu público-alvo em relação ao que você vende? Esse é o seu DNA de conteúdo. É a partir dessas respostas que você vai conseguir criar conteúdos diferentes da sua concorrência e sair desse lugar comum. Porque vamos ser sinceras, já existiu aquele lugar que a gente postava e vendia, mas esse lugar não vai existir mais. Afinal de contas, as pessoas não estão nem curtindo, quem dirá comentando. Você mesma já parou para pensar quantas marcas você segue e não curte e muito menos compra?
Passando para o próximo pilar, a gente não pode deixar de falar da presença estratégica. Sim, tudo que você faça a partir de hoje, que você queira construir uma marca pessoal no digital para alcançar os seus objetivos e transformar isso em negócio, tem que ser estratégico. Não é simplesmente postar por postar para sumir. Eu costumo dizer que nesse caso é melhor você sumir mesmo, porque ninguém está querendo mais só um post comum na sua timeline. Afinal de contas, vai virar mais um lixo digital. Antes de postar, vocês precisam entender que não existe mais fórmulas prontas. Você não pode postar simplesmente por impulso e é necessário você criar um planejamento estratégico. Sabe por que você tem raiva de Instagram? Sabe por que você não consegue criar um conteúdo estratégico? Porque você não tem planejamento. Você não sabe o que você vai fazer daqui a uma semana, 15 dias ou, quem sabe, no próximo mês. Dificilmente, sem esse planejamento estratégico, você vai conseguir ter uma presença estratégica. E aí você vai simplesmente sumir no meio da multidão. E olha, que não é culpa do algoritmo não, é culpa nossa. Para você ter uma presença estratégica, você precisa ter uma comunicação coerente com a sua essência e proposta de valor. Lembra que falamos sobre o posicionamento? Então, é por isso que você precisa entender qual é o seu posicionamento. Conteúdo com intenção, porque cada post ele precisa aproximar, relacionar e, por último, converter. Existe uma jornada de compra. Esse consumidor que chegou até você, ele precisa passar por etapas. Por isso, esse planejamento estratégico. Clareza sobre quem você quer atrair, porque você já sabe que quem vende para todo mundo não vende para ninguém e você não é obrigado a falar para todos. Pelo contrário, a sua marca ela deve atender à necessidade específica de um determinado público. Por isso que é importante você entender quem são eles. A constância com leveza. A gente precisa ter uma rotina sustentável. Sabe o que faz crescer hoje em qualquer rede social? Consistência e frequência. Frequência porque você não pode começar hoje e parar. Então você precisa ter uma frequência constante e é por isso que eu falo que não existe isso. Jana, quantas postagens fazer? Existe. Fulana, quantas postagens você consegue fazer de forma sustentável e que você mantenha uma frequência? E a consistência. Consistência de quem é a sua marca. Como você fala, uma consistência de boa qualidade de imagem, uma consistência de bons conteúdos que vão te ajudar a criar uma comunidade e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Então essa de que eu vou postar para não sumir, não cola mais. É o momento da gente refletir e entender onde pode estar o nosso erro. Porque não adianta mais a gente simplesmente falar com qualquer pessoa, simplesmente postar qualquer conteúdo e transformar o nosso feed em um catálogo digital. Porque isso quem faz é o e-commerce. Entenda que nós estamos falando da construção de uma marca pessoal que leva tempo e essa marca ela precisa se relacionar com as pessoas, porque pessoas gostam de se relacionar com pessoas. E isso tudo será uma consequência dos objetivos que você quer dentro da sua comunicação. Sabe quando vocês vão começar a parar de correr atrás de cliente e atrair o cliente certo? Quando você lembrar que cada marca ela tem os seus diferenciais e elas são únicas. Por isso, você sempre deve transmitir quem você é, para quem e como você vai ajudar aquela pessoa através do que você vende ou
do serviço que você oferece. Postar por postar cansa. E postar com estratégia, pelo menos, constrói. Eu sei que postar, criar conteúdo é algo que não é fácil. Mas a gente precisa entender também que, já que queremos trabalhar dentro da nossa área, que é a moda, não existe essa possibilidade. Então a gente precisa criar uma marca pessoal que trabalhe por nós, mesmo quando a gente não está no online. E isso a gente só vai conseguir quando a gente começar a entender o que a gente quer ali dentro e como nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então pare e pense. Hoje, eu estou tendo os resultados que eu realmente quero? Os clientes que me aparecem, eles perguntam o preço e quando eu falo eles somem, nunca mais aparece? Ou não, eu estou tendo resultado? Ou eu ultimamente só estou vendendo pelo meu ciclo social? Se você está passando por algumas dessas situações, você precisa entender que de fato tem um erro na comunicação. E isso a gente só vai conseguir entender se você perceber os seus diferenciais como marca e comunicar isso de forma estratégica. Vamos para o próximo pilar, o gestão com visão de crescimento. Antes eu perguntava para os meus alunos, daqui a 5 anos, onde você gostaria de estar com a sua marca? Hoje eu gosto de trazer mais para dentro da nossa realidade. Daqui a 3 meses, como que você gostaria de estar? Você precisa ter essa resposta porque nós estamos falando de criar um negócio, não é um hobby. Nós estamos falando de ter metas. Qual é o valor que você quer ter com a sua marca pessoal mensal? Para isso, a gente tem que ter gestão. Quando a gente começa a empreender ou quando nós já estamos empreendendo, a gente chega uma hora que a gente precisa desenvolver determinadas habilidades. E uma delas pode ser a gestão, porque sem gestão não tem crescimento. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa agenda. Dentro dessa agenda, a gente precisa levantar todas as nossas atividades. E uma dessas atividades é o marketing da sua loja ou do seu negócio. Porque sem o marketing, dificilmente você vai chegar aonde você quer daqui a 3 meses. E sem o marketing, dificilmente você vai conseguir implementar de forma sustentável essa gestão dentro da sua marca. Então, sempre pense nas suas metas mensais, trimestrais e anuais. Planejar com objetivos reais. Defina 3 objetivos a cada 3 meses. Não precisa definir 10 e ser praticamente impossível de alcançar e isso gerar uma ansiedade em você. Defina 3, mas 3 objetivos reais. E o mais importante, crie uma rotina dentro dessa gestão que te sustente, que te dê prazer e que não te coloque naquele lugar de sufoco, estar o tempo todo reagindo às coisas que estão para acontecer e não planejar antes das coisas acontecerem. Gestão é mais do que importante. Hoje é muito necessário para você conseguir alcançar o que você quer. Se você quer viver do seu próprio negócio, do seu próprio nome, você precisa entender que você está criando um negócio. E o negócio ele precisa de planejamento. E eu trouxe aqui só alguns pilares para você começar a pensar em como que você pode se organizar e já começar a aplicar hoje mesmo na sua marca. E para finalizar, eu vou ressaltar a tríade de transformação que eu gosto sempre de aplicar nas minhas mentorias. A primeira é a comunicação estratégica, ou seja, qual é o tom de voz da sua marca, sua mensagem é clara e consistente, como que você pode se comunicar com mais autenticidade e com intenção, o marketing com intenção. Quem é o seu público ideal? Qual dor você resolve? Como está a sua presença nas redes? Ela de fato representa o que você quer?
e a gestão de marca e negócios. Enxergue a sua marca como negócio. O que você precisa para isso? Quais as habilidades hoje que você precisa desenvolver? Será que já chegou a hora de terceirizar alguns dos meus trabalhos que eu exerço dentro da minha própria marca? Não é só um post, é estratégia e tudo comunica. E com o tempo e persistência, o seu negócio, a sua marca vai crescer e os resultados que você espera vão acontecer. Um beijo e até a próxima!